Está no ar mais uma edição do Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. Minha saudação cordial a você, querido amigo conservador do Brasil e do mundo. Receba as minhas boas-vindas para mais uma edição do Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto. Meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. O Burkecast é o seu bate-papo semanal focado em temas de interesse do público conservador. Semanalmente a gente traz um convidado especial para tratar de temas envolvendo política, história, religião, cultura, filosofia, cosmovisão, geopolítica, mídia, metapolítica, entre outros assuntos. O Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto, a plataforma EAD que vai ajudar você a crescer e se desenvolver na sua carreira conservadora. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube. Fique atento às últimas novidades e às mais recentes postagens do Burke para você. Além do YouTube, do SoundCloud, do Spotify, do Google Podcast e do Anchor, o Burkecast está presente também na excelente programação conservadora da Shockwave Radio, toda quinta-feira às 16 horas. E eu quero aproveitar e deixar aqui o meu abraço cordial a todos os amigos e ouvintes que nos acompanham por meio da programação da Shockwave Radio. O nosso convidado dessa edição do Burkecast é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, é terceiro promotor de Justiça Criminal da comarca de Passo Fundo, conferencista, articulista, professor convidado do Burke Instituto e coautor da obra Bandidolatria e Democídio, lançada em 2018 e que, inclusive, nos inspirou no título dessa entrevista. Ele reside com a sua família em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, centro-norte do estado, e hoje nos atende desde a capital gaúcha, desde Porto Alegre. Ele nos atende gentilmente para esse convite dessa entrevista para mais essa edição do Burkecast. Então, para conversarmos hoje sobre o tema bandidolatria e democídio, eu recebo com grande prazer no Burkecast o ilustre doutor Leonardo Jardim de Souza. Doutor Leonardo, muitíssimo agradecido pelo aceite ao nosso convite para essa participação aqui no Burkecast. É uma honra muito grande tê-lo conosco aqui nessa ocasião. Por obséquio, traga aos nossos ouvintes as suas considerações iniciais. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei o horário que vai ser divulgado esse podcast, mas para mim, Aramis, é uma honra poder estar conversando contigo, acompanhando o teu trabalho no Burke Instituto Conservador, e creio que seja uma oportunidade importante para que a gente consiga tratar de temas que são muito, muito sensíveis e caros a toda a população brasileira. Há muito tempo nós vivemos um estado de desagregação do tecido social, que é um caos que tem sido gerado na sociedade e é um caos que certamente tem os seus agentes, é um caos que tem sido induzido. E falar sobre isso, para mim, é como se fosse reverberar aquilo que eu tenho estudado nos últimos anos, né? É o objeto de maior atenção acadêmica, né? E, além de profissional também, porque trabalho na área criminal há 16 anos, desde que ingressei no Ministério Público, e é um assunto que realmente eu acompanho de perto há muito tempo e me preocupa muito, sobretudo os rumos que nós estamos trilhando nessa área. Perfeitamente, doutor Leonardo. E justamente esse tema, né, essa palavra que acabou sendo cunhada aí no título desse livro, dessa obra tão importante, ela se tornou um tema hoje debatido e pelo menos abordado por muita gente dentro e fora do mundo jurídico. E por isso nós temos aí o prazer de tê-lo conosco para justamente falarmos sobre essa bandidolatria e democídio, né? Eu gostaria de começar, doutor Leonardo, perguntando para o senhor o seguinte: quando a gente olha a situação do Ocidente, de modo geral,
muitos de nós têm a impressão de que essa tal bandidolatria, ela não é uma característica única, um apanágio só do sistema jurídico brasileiro, né? Essa percepção, doutor, ela está correta? Nós podemos dizer que esse fenômeno jurídico, ele já está hoje espalhado por todo o Ocidente? Podemos dizer que ele é mais presente e vigoroso no Brasil, ou existem outros países em que ele ainda aparece de forma mais gritante, ou algumas legislações aí onde que são mais condescendentes com essa bandidolatria? O que o senhor acha? Olha, com certeza é um fenômeno que não se restringe ao Brasil, pelo contrário, ele foi implantado aqui no Brasil desde fora, só que o Brasil tem essa característica terrível de transformar o que é ruim em horrível e potencializar conseguir potencializar os danos que podem ser causados por uma ideia destrutiva, né? Há muito tempo já se descobriu, né, os ideólogos, alguns ideólogos já descobriram que o crime, né, o lumen proletariado de que falava Karl Marx, tem um potencial destrutivo e capaz de gerar caos. Isso foi descoberto há muito tempo, né? O Herbert Marcuse, já nos anos 50, ele estabeleceu que a nova classe revolucionária era o lumpenproletariado, dentre eles os bandidos em geral, né? E isso acabou se tornando uma ideologia, né, no sentido de que o criminoso deveria começar a ser exaltado. E nós tivemos, então, uma série de obras de arte, né, tanto nas artes em geral, sobretudo no cinema, até os filmes de Hollywood, aqui no Brasil nós tivemos muitos também, que passaram a exaltar o criminoso, a atribuir uma aura romântica, uma aura, como disse o Volney Corrêa de Moraes Leite Júnior, Robin Hoodiana ao bandido. O bandido se tornou um objeto, uma espécie de objeto de admiração, de apreço, de culto. E o Brasil acabou dentro dessa cultura que começou a ser criada, acabou se inserindo no contexto também e talvez tomando, quiçá, a dianteira, né, no mundo inteiro em relação aos efeitos deletérios do tecido social que esse tipo de pensamento gera. Então, nós copiamos muita coisa de fora, mas no Brasil nada se cria, né? Tudo se copia. Então, nós tivemos aqui a jurisprudência alternativa, né, que chegou aqui no Brasil um movimento de direito alternativo, que depois acabou se embelezando um pouquinho e se vestindo como garantismo penal. Isso aí veio da Itália, principalmente, né? O Brasil, como se diz aqui no Rio Grande, né, em termos de lixo ideológico, é curva de rio, né? Junta todo o lixo ideológico do planeta e aqui se faz um uso muito deletério e nós somos muito mais vulneráveis, parece, que outros países ao receber esse tipo de influxo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa cultura mesmo. Perfeitamente, doutor Leonardo. O senhor já fez o senhor já deu uma pincelada naquilo que eu gostaria de perguntar ao senhor nessa segunda questão, mas talvez o senhor pudesse fazer um apanhado um pouco mais detalhado. Se o senhor pudesse fazer um breve apanhado histórico, né, ou histórico ideológico, de como o nosso sistema jurídico, ou se não todo, parte dele, eu não sei quão comprometido ele está, o senhor também pode nos dizer isso, mas como o nosso sistema jurídico, totalmente ou em parte, ele involuiu, eu me recuso a usar a palavra evoluiu aqui, né, mas involuiu até se tornar esse sistema bandidólatra, né? Como o senhor faria esse resgate histórico? Quer dizer, quais são aqueles pontos, aqueles marcos históricos e ideológicos que o senhor pensaria ao longo das décadas para mostrar para o nosso público como isso foi acontecendo, né? E de que forma essa concepção bandidólatra ganhou força ao longo dos anos
Eu quero até aproveitar para o senhor trazer para nós um jargão jurídico importante que é falado quando se trata de bandidolatria, que é o tal do garantismo penal. Onde que ele entra em toda essa involução, doutor? Pois é, eu vou tentar resumir, trazer alguns pontos que eu considero principais, porque se nós formos pensar em termos de involução do nosso sistema em causas e efeitos que se tornam causas de novos efeitos, como se fosse um efeito dominó, nós passaríamos aqui umas 3 horas, Aramis. Mas eu prefiro pensar alguns fatos que considero relevantes do ponto de vista da política criminal brasileira. Em que momento, quando que ela começou a ser influenciada pela cultura que já vinha sendo impregnada no nosso meio social mesmo, né? Porque, como dizia aquele escritor austríaco tão citado pelo professor Olavo de Carvalho, Hugo von Hofmannsthal, não existe nada que esteja na vida política de um país que não esteja antes nas suas artes, na sua literatura, na literatura no sentido de arte, né? Então, a partir do momento que nós, lá pelos anos 30, 40 do século XX, por exemplo, o cinema brasileiro começou a exaltar cangaceiro. Lá pelos anos 60, nós tínhamos filmes homenageando o assaltante do trem pagador, né? E depois, nos anos 70, nós tínhamos o bandido da luz vermelha, se transformando em filme, o Lúcio Flávio, passageiro da agonia, que era um criminoso, né? E todos eles exaltados pelas artes brasileiras, e eu poderia citar inúmeros outros exemplos disso. Doutor, se o senhor me desculpa a interrupção, mas dentro desse exemplo que o senhor dá do cinema, nós ainda temos aquelas chanchadas e aquelas comédias dos anos 70 também exaltando aquele malandro, né? A malandragem e aquela vagabundagem também era muito comum, não é? Claro, tem tudo isso dentro do mesmo contexto, né? Porque são fatores de exaltação de comportamentos, digamos assim, condutas sociais que são nocivas à sociedade. Então você começa a colocar essas pessoas que não deveriam ser exemplo jamais num pedestal e começa a se tornar exemplo. E aí você começa a criar uma simpatia coletiva por aquelas figuras que acaba favorecendo que se possa, dentro de uma política criminal, que é levada a efeito pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, você possa ter um olhar também mais simpático em relação a essas pessoas, tratá-los de uma maneira, digamos assim, mais branda, menos rígida, com menor rigor do que deveria, né? Então, a partir desse caldo de cultura que começou a se enraizar no Brasil, nós já tivemos alterações na política criminal brasileira a partir principalmente dos anos 70. Nós tivemos ali nos anos 70 estabelecimento de regras de progressão de regime muito brandas que nós não tínhamos antes, né? Nós tivemos também a Lei Fleury, que alterou o Código de Processo Penal de uma maneira bastante significativa, beneficiando, sempre tendo uma visão simpática em relação ao acusado, ao condenado, né? Nos anos 80, nós tivemos a nossa Lei de Execuções Penais, que é, na verdade, uma obra de ficção dentro do nosso país, e quanto mais ela é desrespeitada até pela sua inexecuibilidade dentro da nossa realidade, mais se consegue editar normas semelhantes ou mais frouxas ainda, né? Naquilo que a gente chama de laxismo ou laxismo penal. Nós tivemos nos anos 80 ainda uma reforma da parte geral do Código Penal também, que modificou sobremaneira, e a partir desse pensamento, o tratamento que se dá ao criminoso. Nos anos 90, nós prosseguimos, né? Nós tivemos o estabelecimento já de penas restritivas de direitos que substituem a pena privativa de liberdade. Já começamos, já dentro daquela ideia de que a prisão não resolve, cadeia não é lugar de gente, que hoje em dia se fala muito, né? E não se apresenta uma solução melhor, né? Porque antigamente existia uma solução mais eficaz, talvez, para conter o criminoso do que a cadeia, que era, por exemplo, a pena de morte, a pena de banimento, né, e outras penas que hoje são consideradas inconstitucionais e desumanas, né? E tudo bem, você é contra a prisão, mas então me coloque uma alternativa melhor. As alternativas que são trazidas são normalmente horrorosas. Nós tivemos também a Lei 9.099, no ano de 95,
que estabeleceu o juizado especial criminal, os crimes de menor potencial ofensivo e uma possibilidade de você não prender, por exemplo, uma pessoa que esteja cometendo um desacato. O sujeito só pode ser conduzido, depois de cuspir na cara de um policial, perante a autoridade policial para que seja lavrado um termo circunstanciado, mas ele não vai poder ser preso em flagrante por um crime de menor potencial ofensivo. Muitas vezes não vai responder processo, por isso, se a ficha criminal dele permitir que ele não responda o processo. Né? Nos anos 2000, a coisa começa a se agravar. Né? Nós tivemos um hiato nesse período aí, que foi em 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, que cria o regime integralmente fechado, né? E o STF, nos anos 2000, já com uma composição nova, já com alguns ministros indicados pelo governo do ex-presidente Lula, ele modifica o seu entendimento e praticamente faz da Lei dos Crimes Hediondos letra morta, sobretudo no que se refere ao regime integral fechado para os crimes hediondos. Então, nos anos 2000, foi que a coisa começou a se agravar ainda mais, né? Quando, por exemplo, o STF, né, houve um hiato dentro dessa escalada de criminalidade que nós tivemos, ou dentro dessa escalada de bandidolatria na política criminal que nós tivemos, que foi a Lei dos Crimes Hediondos em 1990, que puniu de maneira mais rigorosa alguns crimes considerados mais graves, como por exemplo, estupro, extorsão mediante sequestro seguido de morte, posteriormente o homicídio qualificado, né, o homicídio cometido em grupo de extermínio. E o STF, numa formação nova, naquela ocasião, que foi uma formação já com alguns ministros nomeados pelo governo do ex-presidente Lula, ele mudou o entendimento em relação à constitucionalidade do regime integralmente fechado, que era uma regra em relação aos crimes hediondos, e acabou fazendo quase que letra morta da Lei dos Crimes Hediondos. Né? E por aí começou, né, esse ativismo judicial de uma maneira mais candente, né? Daí, ainda nos anos 90, nós tivemos a lei de drogas, que praticamente liberou o consumo de drogas, né, para a população, né? E nós vemos num crescendo, né, a partir dessa época até agora, e hoje nós estamos vivendo de maneira muito aguda uma total inversão daquilo que deveria ser o sistema de justiça criminal, que deveria ser de proteção da sociedade, que está se transformando num sistema praticamente de proteção ao delinquente. Doutor, Oi. Onde se encaixa aí a audiência de custódia nesse processo todo? O senhor me permite essa pergunta. Pois é, a audiência de custódia ela foi um mecanismo criado, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, com base numa argumentação falha de que o Brasil estaria descumprindo o Pacto de São José da Costa Rica. Mas, na verdade, isso é uma distorção da interpretação do Pacto de São José da Costa Rica, né, e só é observado quando interessa também a quem pretende liberar a corrente laxista ou laxista, né? E essa audiência de custódia se enquadra, ela cumpre uma função, a função primeira de criar uma audiência que traz uma desconfiança enorme em relação, primeiro, ao delegado de polícia, que passa já a ter que ter a não contar com a confiança do sistema, né? Porque só o juiz que pode, em contato com o réu ou com o flagrado, se dá conta de que aconteceu alguma coisa errada, a polícia bateu nele ou não, e coloca sob suspeita o trabalho da polícia a priori. Quer dizer, a audiência de custódia só serve para ouvir o delinquente, não para que ele fale sobre o fato pelo qual ele foi preso, mas sim para que ele diga se ele foi ou não bem tratado pela polícia quando ele foi preso. Você imagina você perguntar para um sujeito que estava cometendo um crime que foi preso se ele gostou ou não gostou do tratamento da polícia. É evidente que isso aí essa audiência de custódia, ela inverte o réu do processo, digamos assim. Na audiência de custódia não é o criminoso, é o policial que é o réu. Então, isso está tudo dentro de uma sequência de ativismo, mas é mais um exemplo apenas de uma coordenada articulação que existe na política criminal, que é levada a efeito pela mentalidade do garantismo penal, com o pano de fundo da criminologia crítica marxista, que vê no bandido
no delinquente uma vítima da sociedade, uma vítima do sistema, uma vítima do sistema capitalista, do sistema da justiça burguesa, né? E que busca, com isso, influenciar tanto o Poder Executivo, para que o Poder Executivo, por exemplo, não invista no sistema prisional, influenciar o Poder Legislativo para que leis mais brandas, cada vez mais brandas, mais frouxas sejam criadas, e o Poder Judiciário que vai, com essa mentalidade garantista, criando uma jurisprudência que cada vez mais interpreta a lei, que já é frouxa, cada vez mais de maneira distorcida, contra a sociedade e hiperprotegendo o delinquente. Isso aí é o fenômeno típico que nós estamos vivendo. Então, a jurisprudência, aí que nós chegamos na questão do garantismo penal, né? Nós tivemos importado da Itália nos anos 70 o movimento do direito alternativo, que era uma forma de usar a Constituição em favor da Revolução. Mas, no final dos anos 90, isso começou a dar muito na cara, né? E começou a chamar muita atenção no Brasil, e esse movimento foi gradativamente sendo substituído pela ideologia do garantismo penal, que chegou como se fosse uma teoria jurídica, quando, na verdade, também é uma filosofia revolucionária, uma ideologia que é colocada a serviço da revolução dentro do sistema, só que dessa vez é uma espécie de direito alternativo com uma outra roupagem, pegaram o direito alternativo, que era um maltrapilho, sujismundo, fedorento, e deram um banho de loja no sujeito, colocaram um terninho bem cortado nele, fizeram a barba e apresentaram com o nome de garantismo penal. Mas é exatamente o mesmo mecanismo, né? Você usa a Constituição, né, com base nas belos pretextos dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias individuais, você instrumentalizar a Constituição para fins de destruição de um sistema, com vistas a destruindo esse sistema, você colocar outro sistema no seu lugar. Perfeito. Então, mais ou menos o apanhado histórico que eu poderia fazer era esse. Não, tá ótimo. Mas eu gostaria de aproveitar e acrescentar ainda uma pergunta dentro ainda desse escopo, doutor. Essa narrativa, por exemplo, de superpopulação carcerária, será que ela também se encaixa dentro de toda essa gama de elementos bandidólatras que a gente vê no sistema jurídico? Essa narrativa que está presente, por exemplo, nas ONGs de esquerda, ela também tem eco dentro do sistema jurídico, doutor? Sem dúvida alguma, né? E aí você toca num ponto, Aramis, que é muito importante, que é a questão dos movimentos, as agendas que são levadas a efeito por movimentos ditos sociais e por ONGs ditas independentes, que a gente sabe muito bem quem criou, quem comanda, de onde vem o investimento e o dinheiro dessas ONGs, e dessas... São os grandes bilionários, a grande elite globalista, né? O que é o discurso do encarceramento em massa? Primeiro, confunde com superlotação carcerária. Eu gosto muito de usar de meio que roubar a ideia, dando crédito, evidentemente, do procurador de justiça do Rio de Janeiro, doutor Marcelo Rocha Monteiro, que é um amigo, do passo a passo do abolicionismo penal. Então, você pega os movimentos entre aspas, direitos humanos, e eles chegam lá num primeiro momento e exigem que criam a Agenda Nacional do Desencarceramento, em que se exige que não se invista R$1 a mais em construção de novas unidades prisionais. Feito isso, você não pode mais investir no presídio, os presídios sucateiam, né, porque se abarrotam com a criminalidade galopante que nós temos, e o segundo passo que eles vão pregar é denunciar o superencarceramento. As cadeias estão superlotadas, vejam só, isso é um encarceramento em massa. E o terceiro passo, depois disso aí, enquanto estiver superlotado o presídio, enquanto as cadeias não tiverem vagas, não se pode prender mais ninguém. Aí você imagina onde é que vai levar esse sistema. Mas você vê a cara de pau das pessoas que criaram digamos assim, um impedimento político de se construir novas unidades prisionais, que depois vem reclamar da superlotação carcerária, do encarceramento em massa. Aproveitando um gancho, né, esse negócio do encarceramento em massa, que é
um mantra de um movimento que existe nos Estados Unidos, que é Ending Mass Incarceration. Porque nos Estados Unidos, realmente, com a política de tolerância zero que foi aplicada lá, a população carcerária é muito grande, realmente. E lá, o sujeito vai preso por cometer crimes que, no Brasil, a pessoa jamais passa perto de uma cadeia, né, quando comete. Então, eles usam o mesmo discurso que usam nos Estados Unidos para o Brasil. Desculpa, doutor. Dá um exemplo para nós de uma situação dessa, só para o nosso público ter ideia disso que o senhor citou. Só tem um exemplo que possa nos passar sobre uma situação em que o indivíduo vai preso nos Estados Unidos, que aqui não passaria nem pela cabeça de um juiz prender o indivíduo? O senhor teria algum exemplo? Por exemplo, um crime de desacato a um policial. Nos Estados Unidos, o sujeito vai preso, ele vai ser apresentado para o juiz lá, vai fazer um acordo lá para ficar algum período preso. Aqui no Brasil, isso jamais vai dar uma prisão por conta de um crime de desacato. E os crimes de menor potencial ofensivo normalmente não resultam em cadeia. Nós temos agora o acordo de não persecução penal que permite que o Ministério Público faça um acordo com o criminoso quando a pena mínima do crime que ele comete é até 4 anos. Isso aí você tem todos os crimes contra a administração pública. Se o réu é primário, ele não vai jamais para a cadeia, ele vai fazer um acordo com o Ministério Público, e mesmo que ele não faça esse acordo e seja condenado no processo, ele não vai ser preso. No Brasil, nós temos somente 28 tipos penais, dentre mais de 1.000 tipos penais que nós temos no Brasil, que permitem o cumprimento da pena em regime inicial fechado, ou que obrigam o cumprimento da pena em regime inicial fechado. É muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o sujeito pode ser preso por qualquer crime. Lá se adotou aquela teoria das janelas quebradas, né, na política criminal norte-americana, com resultados excelentes em termos de diminuição da criminalidade. Se nos Estados Unidos, nos anos 80, a taxa de homicídios era 11 para cada 100 mil habitantes, porque eles estavam adotando uma política criminal laxista, como nós temos aqui no Brasil hoje. E no Brasil a taxa também era 11. De 80 para cá, eles, a partir dos anos 90, evoluíram e nós involuímos. Crescemos como cola de cavalo, como rabo de cavalo, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Crescemos para baixo em termos de proteção da sociedade. E a taxa de homicídios dos Estados Unidos caiu para menos da metade do que era em 1980 e a nossa triplicou. Isso exatamente por conta dessa situação. Aí o sujeito vem aqui no Brasil, depois que ele criou uma situação de hiperlotação nas cadeias, exatamente porque se proíbe o investimento em novas unidades prisionais, ou pelo menos se inibe que o poder público invista em novas unidades prisionais e de internação de adolescentes. E depois ele vem reclamar da superlotação, dizendo que isso aqui é um encarceramento em massa igual ao que existe nos Estados Unidos. É de uma insanidade gritante. Mas, no Brasil, nós não desaprendemos há muito tempo a olhar para os fatos e passamos a prestar somente atenção no discurso. No discurso, o papel aceita tudo. O microfone aceita tudo. A câmera do smartphone aceita tudo. Mas dentro de uma visão realista, se contempla efetivamente a realidade, nós estamos devendo muito e precisando reciclar de uma maneira drástica o nosso pensamento. Perfeito, doutor Leonardo. Nós estamos falando aí, até agora, em ação revolucionária como pano de fundo de toda essa bandidolatria, e nós podemos talvez incluir aí, dentro do escopo dessa nossa abordagem, a desmoralização do sistema de lei e ordem que nós temos presenciado, também incluindo um aspecto em particular, que é aquilo que a gente poderia chamar de guerra contra a polícia, ou como preferem alguns aí, a demonização da polícia, né? E esse é um fenômeno que a gente nota, não apenas no Brasil, né? E inclusive bastante potencializado pela grande mídia, né? Isso não há como negar, né? Mas também nós podemos perceber em outras nações democráticas do Ocidente. Por exemplo, nos Estados Unidos, a esquerda emplacou aquele discurso do defund the police, né? Eu gostaria, doutor, que o senhor comentasse um pouco
sobre a sua percepção desse aspecto em particular da bandidolatria, ou seja, a guerra contra a polícia. Pois é, a polícia, ela é um inimigo a ser batido, né, na verdade. Por quê? Porque a polícia é o último bastião da civilização, da sociedade civilizada, contra a barbárie que se tenta impor. Então, o policial, ele precisa, dentro dessa guerra cultural que se processa, e dentro dessa guerra que se processa no campo de batalha, né, como reflexo da guerra cultural, ele precisa ser demonizado, ele precisa ser desmoralizado, ele precisa ser deslegitimado, ele precisa ser acossado para que ele não haja como policial. Ele precisa ter a atuação normal dele, aquela que seria exigível dentro dos protocolos, né, do enfrentamento à criminalidade, ele precisa ser diminuído. Então, ele tem que ficar com medo de agir corretamente como policial. E muitas vezes eles morrem por causa disso, né? Então, nós temos você bem falou da Defund the Police, que é uma agenda também importada dos Estados Unidos, porque nada aqui no Brasil é feito em termos de macro política criminal que não tenha uma raiz globalista, né? Como essa aí que vem dos Estados Unidos. Então, a polícia, na medida em que o policial ele serve ele atrapalha o processo revolucionário, ele atrapalha a ação deletéria do lumpenproletariado, ele precisa ser combatido. E por isso que esse discurso contra a polícia, ele cada vez ganha mais corpo na mídia mainstream. Exatamente para que se possa criar, né, claro, já facilitado pela ideologia, pelo caldo de cultura pró-bandido, bandidólatra que nós temos, que permite que essas agendas sejam colocadas em funcionamento, né, e essas pautas não sejam mais vistas pela sociedade em geral como absurdas, porque estão sendo defendidas nos lares das pessoas, na televisão, no rádio, nas redes sociais, por muita gente, e com isso eles acabam adquirindo uma aura de credibilidade que não merecem. Existe todo um discurso ideológico que empresta uma indevida dignidade a ações que, olhadas concretamente, olhadas à parte do discurso, elas são torpes. Perfeitamente. Só havia mencionado, doutor, a presença primeira na cultura de todos esses elementos, né, contra a lei e a ordem. No caso específico, por exemplo, da guerra contra a polícia, ou a demonização da polícia, vale sempre a pena a gente lembrar, por exemplo, que esse teor cultural já estava presente, por exemplo, na música rap dos anos 90, não é? A gente já via aquelas letras, principalmente nos Estados Unidos, né? Já havia aquela letra profundamente agressiva contra a polícia. É um caso típico de presença primeira na cultura de todos esses elementos bandidólatras, não é, doutor? Sem dúvida alguma, né? E dentro dessa esteira, hoje em dia existem alguns funks que são abertamente pregam a morte de policiais, né? Não é só o fim da instituição polícia, mas é o ódio ao policial, a pessoa, o ser humano do policial, que desumaniza o policial como se ele fosse um demônio ali que precisa ser extirpado. E isso dentro de uma comunidade, por exemplo, que é dominada por um traficante, né? E a gente sabe muito bem que muito da violência que é empregada pelo narcotráfico, pelas narcoguerrilhas que nós temos no nosso país, ela é propaganda armada, né? E ela busca, ao mesmo tempo, obter admiração, respeito e temor, né? Incutir medo através de uma ostentação de poder, né, que induz a que eles sejam obedecidos. E a população, cada vez que vê a polícia vindo ao morro e tendo dificuldade de combater aquilo ali, aquele estado de coisas todo, e vendo que acontecem confrontos dentro dessas áreas, que são áreas das quais o Estado se ausenta, e nas quais existe um poder paralelo de fato que se estabelece, né, a população acaba muitas vezes dividida, não sabendo para que lado correr. E muitas vezes ela pensa que a culpa disso aí é da polícia. E existe todo um discurso mainstream que responsabiliza a polícia
pelo que acontece nessa guerra contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, e esquece que é um agente provocador da guerra, né? Então, é um mecanismo perverso de cooptação, né, semelhante àquele que o Pablo Escobar, na época do cartel lá de Medellín, utilizava contra a própria polícia, né? Ele chegava no policial tentando corromper o policial, e a opção dele era plata ou plomo. Quer dizer, ou você aceita o meu dinheiro, o meu suborno, ou você vai levar chumbo. Você vai morrer, porque eu conheço a tua família, tu não tem como se defender de mim. O mesmo mecanismo acontece, né, muito com essas ações de propaganda armada, essas exibições e ostentações de poder para cooptar a própria população carente dessas localidades que vivem, na verdade, dominadas ou tiranizadas por esses criminosos. Exatamente, doutor. Querido ouvinte do Burkcast, estamos muito bem acompanhados hoje com a presença do doutor Leonardo Jardim, que carinhosamente nos atende desde o Rio Grande do Sul. Se você está curtindo esse bate-papo, eu peço que você aproveite esse momentinho de pausa para deixar o seu like e também o seu comentário, de forma que a gente possa aumentar a relevância do nosso canal. Doutor Leonardo Jardim, o falecido criminologista e cientista político americano James K. Wilson, James Q. Wilson, como eles diriam em inglês, né? Na obra Thinking About Crime, ou Pensando sobre o Crime, ele fez uma afirmação interessante sobre os efeitos da criminalidade na sociedade como um todo. Eu quero ler esse trechinho rápido aqui para os nossos ouvintes poderem acompanhar a essência dessa pergunta. O Dr. James Q. Wilson diz o seguinte: a criminalidade violenta, em especial aquela que envolve delitos cometidos por estranhos contra vítimas inocentes, difunde o medo e isola as pessoas, impedindo a formação de comunidades humanas dotadas de significado. Doutor, o senhor concorda com essa afirmação do Dr. James Wilson, no sentido de que a criminalidade pode se tornar uma ferramenta útil para a atomização do indivíduo, ou seja, produzindo pessoas enclausuradas, mesmo que sejam pessoas de posse, por exemplo, pessoas enclausuradas em casas grandes, casas fechadas com grades, com muros altos, cercadas arame farpado, câmeras de segurança, casas que estão ali colocadas em condomínios fechados, e também uma sociedade formada por pessoas que tendem a se afastar com medo cada vez mais dos espaços públicos. O que o senhor acha disso? Sem dúvida alguma, a afirmativa é 100% verdadeira, né? O que a criminalidade não contida, a criminalidade que se torna até hegemônica, a criminalidade que é exercida por quem é dono do poder mesmo, de fato, ela gera um temor, um medo enorme na população. E o medo é um fator que, do ponto de vista psicológico, é um fator que é provocador do egoísmo, né? O sujeito, quando está com medo, ele acaba pensando muito mais em si do que no próximo. É uma forma de você fazer com que as pessoas elas se isolem, exatamente porque elas se tornam temerosas de tudo e de todos. Então, o próximo, ele se torna uma ameaça. Ele se torna uma ameaça ao seu espaço, uma ameaça à sua integridade física. Ele se torna alguém com quem não se pode interagir. Não existe mais uma comparticipação social dentro de uma sociedade aterrorizada pelo crime, né? Esse fator medo que é incutido pelo crime por outras situações também, por outros fatores também. A gente tem essa pandemia como um exemplo muito significativo disso. Ele contribui para que as pessoas se isolem. As pessoas se isolando, se atomizando, elas são muito mais facilmente manipuladas por quem consegue
com quem consegue tirar proveito desse pavor, desse medo todo, que é normalmente quem é o detentor do poder de fato, né? E sem dúvida alguma que uma sociedade ordeira, pacata, ela gera o efeito contrário. Você tem, então, um círculo vicioso que é criado pela falta de confiança das pessoas no sistema como um todo social, e você tem, por outro lado, um círculo virtuoso que acontece quando as pessoas conseguem conviver em sociedade de uma maneira colaborativa, confiando que as coisas não irão acontecer, a tragédia não está pairando sobre a sua cabeça, né? Então, existe sim um método nisso aí, né, na colocação em circulação de uma mentalidade que favorece o caos social, também através do banditismo, que visa a atomização do ser humano, a colocação do ser humano naquela situação de medo em que ele olha para o lado e não sabe com quem pode contar, ele não é ajudado por ninguém, né? E aquela situação que gera um aumento cada vez maior de concentração de poder nas mãos de quem se beneficia desse círculo vicioso que é colocado em circulação, que é colocado em prática. Exatamente, doutor. E o senhor citou muito bem aí, e cabe muito bem lembrar essa questão que nós estamos experimentando agora, através de uma outra ferramenta social, que é justamente o pânico em cima de uma enfermidade, né? Quer dizer, nós estamos experimentando agora essa ação de controle social em larga escala, e podemos perceber, pelo menos aqueles que estão atentos, né, a esses mecanismos, como tudo isso funciona muito bem para aqueles que detêm o poder, né? Mas, doutor, nós ainda temos tempo aqui para mais uma pergunta, e eu sei que essa questão aqui interessa a muitos conservadores pelo fato de que muitos deles defendem o direito à legítima defesa, né? E um acesso coordenado, um acesso às armas, ou o maior acesso às armas, para que as pessoas possam contar com a sua legítima defesa, né? Então, a pergunta dentro do nosso tema é a seguinte: há alguma relação entre toda essa bandidolatria que nós abordamos aqui e essas políticas de controle de armas? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Olha, é evidente, né, que quem estuda um mínimo esse assunto sabe que, como diz o nosso amigo Bene Barbosa, a questão das armas não é uma questão sobre armas, é uma questão sobre poder, uma questão de controle em relação às pessoas, né? Quando nós falamos em armas, as pessoas ficam imaginando um sujeito que gosta de andar armado, dando tiro na rua, matando gente, ou então que fica obcecado limpando a sua arma como se aquela arma fosse, como se fosse um fetiche. Quando nós não estamos falando de armas, na verdade, nós estamos falando de defesa, do exercício de defesa, as pessoas terem meios de ação para se defender. O professor Olavo de Carvalho muito bem fala, né, quando ele fala muito bem sobre o poder. E o que é o poder? O poder é você ter meios de obrigar os outros a fazer alguma coisa ou impedir que os outros façam alguma coisa. Então, são meios de ação. E quando você tira da população o direito da legítima defesa, que é exercido muitas vezes com a arma de fogo, você está tirando da população meios de ação contra quem conserva o monopólio, por exemplo, das armas. E quem é que tem o monopólio das armas hoje em dia num país como o Brasil, no qual o acesso ao armamento é muito complicado, é muito restrito, é caro, dispendioso, e para a maioria da população é 100% inviável. Ou é o Estado, né, através das suas forças oficiais, ou o criminoso, o bandido. Muito poucos cidadãos conseguem acesso às armas de uma maneira legal, regular. Então você já coloca aí, a partir disso aí, uma parcela da população que até os anos 90 tinha arma de fogo tranquilamente em casa, portava arma de fogo na rua sem problema algum, né?
você já coloca imediatamente essas pessoas na condição de párias sociais, de criminosos, porque estão agora portando ilegalmente ou possuindo irregularmente uma arma de fogo. Né? E você, ao mesmo tempo, você retira dessas pessoas os mecanismos para se defender de quem vai exercer ou vai tentar exercer um controle totalitário. Todos que estudamos o assunto sabemos que a retirada das armas de fogo da população é o primeiro passo para se implantar uma ditadura. Isso é da cartilha de qualquer ditador, né? Qualquer grupo político, partido político que pretenda dominar uma população, acuar uma população, é desarmá-la. É impedir que ela tenha meios de defesa. Mas no Brasil, o que acontece? No Brasil, nós temos o Estado com o monopólio das armas, fazendo vista grossa, praticamente, a utilização de arma de fogo por grupos criminosos. Né? Então, o que nós temos é uma população acuada em meio a uma guerra entre forças oficiais do Estado e a criminalidade organizada, né, que não é combatida a contento, que cresce cada vez mais no país. E, nesse meio tempo, o que resta para a população? Que não pode se armar, que não pode se defender, que não pode ter acesso a meios de ação, meios de defesa, meios de impedir que os outros lhe façam mal, é optar por um lado ou por outro, né? Ou eu fico do lado do Estado, eu peço mais Estado, e a gente sabe o que significa mais Estado, ou significa mais controle, mais opressão contra a população, ou eu caio na mão do criminoso, que é mais ou menos um Estado, praticamente um Estado paralelo, só que um Estado paralelo muito mais brutal, muito mais, digamos assim, genocida ou democida, como seria um Estado oficial, né, se fosse um Estado oficial. Então, como a frase do Bene é mais do que perfeita, né? Não se trata de armas, se trata de controle, se trata de exercício de poder. Doutor, é a mais pura verdade. Eu tenho o meu certificado de registro aqui do Exército, né? A minha CR, né? E eu diria para o senhor que se não for por uma insistência muito grande mesmo, quase que uma devoção para o indivíduo ter arma, o sujeito não consegue ter arma no Brasil, porque ele é vencido pela vastidão da burocracia, que é uma burocracia absurdamente grande, né, abrangente, e que demanda documentos e renovações. Agora, pelo menos, nós conseguimos aí esse CR para ser renovado há 10 anos, né? Mas o que eu tirei primeiro foi de 3 anos. Então, você imagina, eu estou no processo agora de renovação e enfrentando todo aquele mundaréu de documentos e gastos e testes. Então, isso, infelizmente, com a conivência das Forças Armadas, né? A conivência dos nossos milicos. Esse é um ponto importante, Aramis, porque o que nós vemos é uma aprovação tanto das forças policiais em geral, porque é uma questão de poder. Então, eles querem continuar tendo o monopólio, ou pelo menos oficial, das armas, né? Porque representa mais poder. Aí entra uma questão corporativa que deveria ser superada, né? Mas em relação à qual parece que o Poder Executivo não tem demonstrado ter força. Por mais que o presidente da República tenha utilizado essa bandeira na campanha eleitoral, e por mais que ele busque convencer os seus pares a flexibilizar ou facilitar o acesso da população ao direito de defesa através da utilização de arma de fogo, esbarra muitas vezes nos seus próprios pares. E isso a gente sabe que tem esse fundo corporativo e que, no fundo, busca manter uma supremacia desses grupos, uma supremacia, digamos assim, material desses grupos em relação ao restante da população. É lamentável. Perfeitamente. Isso que o senhor está dizendo é uma constatação, eu acho que de todo conservador aqui. Nós temos um poder executivo direito de defesa, mas que infelizmente está cercado de muitos desarmamentistas, né, doutor? Sem dúvida alguma.
O buraco é mais embaixo, né? É muito mais difícil lidar com essa situação quando existem interesses corporativos, existem outros que têm interesses políticos mesmo, interesses de manter a população acuada ou a manter a população tutelada, né? Seja por um lado ou seja por outro. É um grande entrave que tem se demonstrado muito difícil de superar. Perfeito. Doutor, eu queria deixar aqui uns minutinhos finais para o senhor falar um pouquinho sobre o livro Bandidolatria e Democídio, do qual o senhor é coautor, junto com o doutor Diego Pessin. E eu gostaria que o senhor comentasse com o nosso público, dando para eles a direção de como adquirir o livro. Enfim, se o senhor pudesse promover a obra, que a gente tem certeza que é uma obra muito importante dentro do atual momento, porque nós passamos aqui na nossa sociedade. Pois é, em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade de falar da nossa obra, né? Em 2017, quando eu e o Diego Pessin, nós lançamos esse livro, nós lançamos sem a menor pretensão de que esse livro viesse a ter algum tipo de repercussão. Foi apenas o exercício de um dever cívico que nós sentimos de denunciar um estado de coisas que parecia que as pessoas não estavam enxergando, ou denunciar um estado de coisas e denunciar as causas desse estado de coisas de uma maneira que as pessoas sentiam que acontecia, mas que talvez não tivessem os meios de expressão suficientes para demonstrar isso aí. E nesse aspecto, o título do livro ele já é autoexplicativo, né? Porque nós temos ali duas palavras que resumem tudo o que está acontecendo no nosso país, que é a bandidolatria, que é essa cultura, que não é nossa, né? Esse termo bandidolatria é do livro do Dr. Ricardo Dipp e do Dr. Volney Correia de Moraes Leite Júnior, Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, mas que nós usamos para popularizar esse termo exatamente pela capacidade que ele tem descritiva. Não se trata de xingar ninguém de bandidólatra, mas sim de conseguir descrever um estado de coisas, descrever uma cultura que está sendo colocada em prática, né? que está gerando uma situação de barbárie na nossa sociedade. E o democídio, que é a consequência dessa cultura, já através da política criminal que o Estado brasileiro pratica. Ou seja, o democídio, o que é senão a morte de pessoas do povo que pode ser imputada ao governo, às ações governamentais. Não se trata apenas de um extermínio doloso do povo, mas também uma omissão criminosa que o Estado brasileiro tem em relação à vida humana. Como diz a pessoa que cunhou esse termo, que é um acadêmico norte-americano, Rudolf Rummel, é uma depravada indiferença para com a vida humana. É isso que o Estado brasileiro tem demonstrado desde que adotou uma política criminal bandidólatra. Bom, o nosso livro, graças a Deus, depois desses últimos 3 anos, continua ainda sendo muito requisitado, muito procurado, e é vendido praticamente em livrarias virtuais, né? Acho que ali no Burke existem alguns exemplares à venda, mas existe um link na Amazon em que se pode conseguir o livro também, né, além de outras livrarias, né, como são vinculadas à SEDET, né? Mas é muito cômodo comprar o Bandidolatria e Democídio pela internet, acessando, por exemplo, o site da Amazon. Você coloca ali, aparece a oferta, o preço está bastante convidativo, né? Andou baixando o preço, sobretudo na Amazon, né? E para nós é uma satisfação enorme, né? Para mim, para o Diego, é uma satisfação enorme ver que esse livro foi levado a sério, acabou se tornando uma referência, né? Muitos dizem que o livro seria uma espécie de divisor de águas da maneira como a política criminal é vista no nosso país. Por quê? Porque nós trouxemos algo que era restrito ao meio acadêmico e ao meio profissional do direito, à técnica do direito, nós tentamos trazer para o debate público, né, de uma linguagem que permite que qualquer pessoa que queira se informar a respeito da situação, ela consiga compreender
quais foram os torpes caminhos que nós trilhamos na nossa política criminal, né? Dentro de tudo aquilo que já foi falado nessa nossa conversa desse podcast hoje. Então, para nós é uma enorme satisfação e uma enorme responsabilidade também, né? Enfrentamos muitas coisas por causa disso, perdemos muitas coisas por causa disso, mas aquilo que nós queríamos, nós conseguimos, que foi prestar um serviço, e foi prestar um serviço, sobretudo, à verdade. Quem presta serviço à verdade está prestando um ato de caridade, amor ao próximo, e quem presta um ato de caridade, amor ao próximo, está atuando de acordo com o devido amor a Deus. Sem dúvida nenhuma, doutor. Eu acho que vocês foram muito exitosos nesse objetivo de tratar de um assunto que é de interesse do público de forma geral, principalmente por trazer a ele esse debate fora do juridiquês, né? Ou seja, numa linguagem que o cidadão comum, que não é ligado especificamente à área jurídica, pudesse acompanhar e pudesse receber os devidos esclarecimentos sobre esse tema tão importante. Ilustre doutor Leonardo Jardim, essa entrevista eu sei e esse tema merecia um tempo muito mais amplo que nós tivemos aqui, mas de todo modo eu quero dizer que foi um prazer enorme contar com a sua presença aqui no nosso podcast, engrandecendo aqui o nosso programa e abençoando os nossos ouvintes com o seu conhecimento, a sua experiência. Eu quero deixar com o senhor o meu abraço fraterno, o meu agradecimento pelo tempo que o senhor dedicou para estar conosco. Desejo-lhe muito sucesso aí no seu trabalho, aí no campo jurídico, e eu gostaria de pedir que o senhor deixasse com os nossos ouvintes as suas palavras de encerramento. Olha, em primeiro lugar eu tenho que agradecer, né, esse bate-papo, que para mim foi muito agradável, né, e isso depende muito também do interlocutor, né, e a sua condução, sobretudo com as perguntas muito bem colocadas, as observações muito bem colocadas, fez com que nós pudéssemos desenvolver de uma maneira, eu creio, bastante interessante essa temática que é tão complexa e tão espinhosa, né? Então, o que eu tenho a fazer aqui é agradecer e desejar cada vez mais sucesso, e cada vez mais você, Aramis, e o Burke continuem prestando esse serviço que eu considero de salvação nacional, né, dentro da nossa realidade. É indispensável que existam pessoas que estejam fazendo isso, que Deus cada vez mais abençoe os passos de vocês, né, os nossos ouvintes do podcast também, que cada vez mais Deus abençoe. Desejo tudo de bom e que fiquem com Deus. Amém, doutor. Muito obrigado. Deus abençoe. Meus queridos amigos conservadores do Brasil, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio ao programa BurkeCast. Se vocês, porventura, perderam algum episódio, por favor, confiram as edições passadas na plataforma online da sua preferência, que pode ser o YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts ou Anchor. Não se esqueça também de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o conteúdo com os amigos. Eu espero revê-lo no próximo episódio do BurkeCast. Não se esqueça daquele recado que nós sempre deixamos aqui ao fim de cada um dos nossos programas e que se encontra nas Escrituras Sagradas em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.